Olá, essa é mais uma aula digital, à distância. Essa aula é do nono ano, tá? Nono ano B, da Escola Doutora Mara Aparecida Alves da Silva Gomes, a aula de Geografia, e o tema da aula de hoje é Cartografia. Estamos realizando esse formato de aulas em vista da atual situação de Cajamar e da região metropolitana de São Paulo, com a atual pandemia mundial do coronavírus. Pessoal, reiterar aqui, fiquem em casa. Vocês estarem em casa não necessariamente é folga, vocês não estão de férias. As aulas precisam ser cumpridas, então eu vou pedir para vocês fazerem atividades aqui, né, na aula, e vou pedir para vocês enviarem no grupo de WhatsApp fotos com as atividades feitas para serem devidamente registradas. A gente precisa registrar, porque vocês vão precisar fazer esse conteúdo ou repor essas aulas. Então, estamos trabalhando nesse formato. Eu vou dar aulas, vou gravar aulas para vocês, né, em formato de vídeo, disponibilizar no YouTube, disponibilizar no grupo. Gostaria da sugestão de vocês sobre o que pode melhorar, o que pode mudar, o que está bom e o que não está. Vamos para a aula e bons estudos. Vamos lá? Pessoal, cartografia. O que é cartografia? Parece que é algo simples. Porém, na verdade, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala de mapa, a gente não está falando de um desenho, e a gente não está falando de de uma simples representação, tá? Cartografia é uma ciência, tá? É uma ciência que estuda o espaço geográfico e cria representações gráficas do espaço geográfico. Ou seja, ele busca técnicas, busca formas de representar o mundo nos mapas. Então, mais do que tudo, quando um mapa ele está apresentando algo que existe no mundo no mapa, tá? Então, as formas como a gente tenta representar o mundo através dos mapas são divididas de formas diferentes. A gente tem o que a gente chama de projeções cartográficas. Vamos ver um pouquinho sobre elas hoje, tá? Todas elas procuram dar ênfase em uma coisa. Porque o que acontece? A Terra, ela é um geóide, quer dizer, ela tem formato esférico, ela é um pouquinho achatada, na verdade, nos polos e um pouquinho mais gordinha no meio. Mas ela tem o formato de uma esfera, né, parecido com o de uma esfera. Portanto, se vocês conseguirem imaginar, por exemplo, uma casca de laranja ou de mexerica, se vocês pegarem essa casca e colocarem ela em cima de uma superfície plana e compararem ela com uma folha, né, vocês vão perceber que ela não vai ficar retinha. Então você tem deformações que você tem que passar para o papel. Então, uma coisa que tem o formato esférico, quando você tenta passar para o papel, ela vai ficar com uma deformação. E a gente tem que acabar escolhendo aonde fica essa deformação, porque a gente vai dar ênfase para alguma determinada região. Obviamente, eu estou falando no macro, quando a gente está falando do globo, isso fica muito, muito, muito mais presente. Em mapas de escala menor, a gente não percebe tanto essa deformação, tá? Olha só, em primeiro lugar, vale aqui uma revisão rápida sobre meridianos e paralelos. Eu sempre tenho
essa revisão, porque vocês aprenderam provavelmente lá para o 6º ano, 7º ano, esse tipo de conteúdo. O que acontece? Os meridianos e os paralelos são linhas imaginárias que a gente colocou no mundo para poder separar ele para algumas coisas. Por exemplo, meridianos, tá vendo? São as linhas verticais que a gente criou, tá? Atrás de cada meridiano, são 24, atrás de cada meridiano tem um antimeridiano. Aqui, atrás do meridiano de Greenwich, ele tem um antimeridiano de Greenwich. Você tem 24 por quê? Principais por quê? Porque eles servem também, além de nos localizarmos usando essas coordenadas, eles também dividem os fusos horários. Então, quando a gente fala de fuso horário, a gente conta os meridianos, cada um tem 1 hora, o equivalente a 1 hora do dia. Tá? Outra coisa, o meridiano de Greenwich, ele marca aqui a divisão entre Oriente e Ocidente. Tá? Bom, isso é meio relativo, né? Na verdade, a gente usa o meridiano de Greenwich porque quando ele foi criado, a Inglaterra era a grande potência mundial, então foi ela que serviu de referência. Tá? Então você percebe que é um meridiano que está passando exatamente sobre a Inglaterra aqui. A gente tem nos paralelos, elas são as linhas horizontais. Essas linhas horizontais têm, na verdade, 5 principais, tá? Círculo polar ártico, círculo polar antártico, olhem as ponteiro aqui, então, Antártico e Ártico. O Equador, que é no meio da Terra, o Trópico de Câncer e o de Capricórnio. Por que a gente considera eles como mais importantes? Porque eles dividem as zonas climáticas da Terra. Então, essa linha aqui, entre o trópico, esse espaço entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é a zona tropical, a zona intertropical. Aí, essa aqui, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, é a zona temperada do norte. Aqui, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, é a zona temperada do sul. E aqui a gente tem, né, as regiões polares, de clima muito frio. Então, a gente tem essas zonas climáticas, por quê? Lembra que a Terra ela está inclinada, e a gente fala que ela está inclinada exatamente por causa da rotação dela, porque não tem como, quando você pega uma esfera, imaginar que ela tem uma inclinação para o lado ou para o outro. Se ela está estática, não tem como você ter uma inclinação numa esfera, não é mesmo? Só que ela está girando em torno dela mesma, né? Em torno dela mesma e em torno do Sol. Então você tem o movimento que cria o dia e a noite e que faz esse movimento de rotação faz com que se crie também os climas. Porque o que acontece? Com a Terra inclinada, eu acho que eu já usei esse exemplo aqui antes, com a Terra inclinada, você tem uma maior incidência de raios solares em um hemisfério ou em outro, tá? O que a gente entende, na verdade, é que essa região aqui é que recebe mais sol sempre, né? Mas, com a Terra inclinada num ângulo de 23 graus e meio, 24 graus, o que vai acontecer? Quando é inverno, como é o caso, a gente acabou de passar por isso, inverno no hemisfério norte é verão no hemisfério sul, porque a Terra está inclinada.
e aí o Sol está batendo, e o hemisfério sul aqui está mais próximo, está recebendo mais luz do Sol do que o hemisfério norte. Quando a Terra está do outro lado do Sol, digamos desta forma, acontece o contrário. O hemisfério norte está mais próximo, recebendo mais energia, mais luz solar, e o hemisfério sul está recebendo menos. Tá? Isso cria as zonas climáticas e cria as estações. Tá? Bom, vamos lá. Isso aqui é o mundo dividido em latitude e longitude, que são os meridianos e os paralelos, e aí eles recebem uma gradação em graus. Né? Como vocês podem observar, o que acontece? Os meridianos, olha só, eles vão de 0 a 180 graus a partir do meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich. 0 a 180 graus leste, 0 a 180 graus oeste. Então, por exemplo, tudo que está desse lado aqui é leste, tudo que está é oeste. Tudo que está desse lado aqui é leste. Eu estou falando aqui, né? Então, por exemplo, ó, aqui, esse ponto aqui está a 60 graus leste. 60 graus leste, tá? Isso aqui é a linha de 60 graus leste. Tudo isso aqui. Então, ó, do outro lado aqui, 60 graus oeste. É o Brasil ali, 60 graus oeste. O Equador, bom, aí é um pouquinho diferente. A linha do Equador também é o ponto zero, e aí você tem até 90 graus. 90 graus norte, 90 graus sul. Então, olha aqui, ó, a costa do Nordeste brasileiro. A costa do Nordeste brasileiro está entre 0 e 15. Se a gente pegar aqui, ó, 15 graus sul. Madagascar também está, só que é 15 graus sul. A pontinha ali da Austrália, 15 graus sul. E aí, ó, é 15 graus. Veja bem. 15 graus sul e isso dá 120 graus, 150 graus, deixa eu ver se eu estou vendo certo. 150, 165, 150 graus leste. Tá? 15 graus sul, 150 leste. Vocês estão vendo a leitura que eu estou fazendo? Aqui, 150 graus leste, porque está desse lado do meridiano, tá? E 15 graus sul, porque está 15 graus da linha do Equador. Bom, coloquem suas dúvidas se houverem. Se vocês tiveram algum problema com esse tipo de aula, se vocês não aprenderam antes, perguntem, a gente pode fazer uma aula de reforço só sobre isso, tá? Bom, e aí eu passei isso em sala já, mas eu acho que fica mais visual aqui. E aí, se vocês quiserem pausar o vídeo e anotar, inclusive, no caderno, seria uma boa. Lembra que eu falei que são elementos super necessários para definir o que é um mapa, e se eles não têm, eles não são um mapa. Então, olha aqui. Todo mapa tem que ter um título. E esse título, ó, ele vai dizer para que serve o mapa.
Qual é o objetivo dele? Esse é um mapa de densidade demográfica, por exemplo. Escala, aqui. O quanto reduzida é a representação quando comparada com a realidade. Porque um mapa, gente, o mapa representa a realidade. Ela é uma representação de alguma coisa que existe na realidade. Legenda. Legenda é a descrição das informações contidas no mapa. Então, por exemplo, eu posso fazer esse mapa aqui, eu posso saber que ele é de densidade demográfica, e aí eu posso inferir, eu posso adivinhar que é um mapa do Brasil, de densidade demográfica, e quanto mais escuro, mais gente tem. Perdão. Porém, a gente não sabe, sem a legenda, a gente não sabe quantos habitantes a gente está falando aqui. Né? Então, o que é esse amarelinho claro? Com a legenda, a gente sabe que é menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. E a gente sabe que o laranja quase vermelho é mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Orientação é a posição do mapa referente ao restante do globo, normalmente representada como uma indicação da posição do norte com relação ao mapa. Isso daqui é a rosa dos ventos, tá? Poderia ter uma rosa dos ventos aqui. E projeção cartográfica. A representação cartográfica escolhida descrita. Ó, o nome da projeção, a gente vai ver as projeções agora. Lembra que eu falei? A Terra é um geóide. Você tentar fazer esse tipo de mapa, um mapa desse tipo de local, ele vai criar uma deformação. Porque ele vai tentar transformar um mundo que é 3 dimensões em 2 dimensões. Então você tem, em cada uma dessas projeções, uma vantagem para determinado tipo de representação. O que você quer mostrar no mapa? Esse aqui, ó, é o cônico, né? A projeção cônica. Então você pega como se fosse um cone visto do alto, tá vendo? E aí tem um problema que é colocar distorções nas bordas. É a mesma coisa daqui, ó. Tá vendo? A plana azimutal, que também é bastante comum. Esse aqui é o mapa da ONU. O mapa da ONU é dessa forma. Ele vai mostrar também distorção nas bordas, aqui, principalmente. Essa é a projeção cilíndrica que a gente tem na maioria dos mapas, tá vendo? Só que aí qual é o problema? De novo, deformação nos polos. Os polos estão mal representados, porque deveria formar um círculo. E essa aqui é interrompida, aberta que nem casca de mexerica. Aí, o que acontece? A gente tem uma deformação mais ao centro. Bom, e aí você tem tipos de mapas diferentes. Eu pedi alguns desses mapas para vocês, e a gente pode dividir em 3 grandes áreas. Eu não pedi mapa temático para vocês, eu pedi mapa físico e político. Por favor, anotem essas definições no caderno. Olha, mapas físicos são as representações das características físicas do espaço geográfico. Por exemplo, são os mapas que descrevem as formas do relevo, as altitudes, a composição das rochas, o traçado dos rios. Então, você tem, por exemplo, um mapa que vai descrever as altitudes, é um mapa hipossométrico, né? Um mapa de traçado dos rios, ele pode ser um mapa hidrográfico, por exemplo. E mapa político, ó, mapas políticos descrevem a extensão territorial dos países, assim como suas subdivisões administrativas, como estados, municípios, etc. Então, vai mostrar as fronteiras, né? As fronteiras políticas, vai mostrar as capitais, né? São mapas que vocês estão produzindo como atividade para serem entregues, inclusive. Né? E mapa temático são mapas que se debruçam sobre uma temática específica, como a densidade das populações, a distribuição do transporte, etc. Na verdade, eu pedi mapa temático sim, né? Eu pedi demográfico.
É verdade, eu pedi demográfico. Então, eu pedi dos 3. Olha exemplo de mapa físico, gente. Esse é o mapa do Brasil físico, tá? Tá vendo que ele está mostrando as altitudes aqui? E as altitudes, elas estão muito bem marcadas, ó. A legenda faz a gente entender a altura, o intervalo de altura de cada local por cor. Esse é um mapa, tá, do estado de São Paulo, também físico. Olha só, ele está mostrando outras informações, né? Não é só altitude, está mostrando também outras informações, como, por exemplo, as estradas, os rios. Enfim. Mapa político, olha só. Esse mapa, por exemplo, está mostrando o mapa do Brasil. A gente vê que é o mapa do Brasil porque ele está deixando em cinza os outros países da América do Sul, mostrando as fronteiras entre os estados, mas também mostrando, olha só, a divisão por regiões. Então, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Aqui é o mapa das regiões metropolitanas, dentro do estado de São Paulo. E olha só, tá vendo? São divisões que vão além de cidades, tá vendo? Essa região metropolitana de São Paulo, a gente está por aqui, mais ou menos. Olha, do Vale do Paraíba, mas se você der zoom, se você pegar esse mapa original, ele vai ter também as cidades, os municípios, vai estar tudo bonitinho. O mapa temático. Esse é um mapa no Brasil que está mostrando a quantidade de shopping centers. Tem shopping center no Acre, tá vendo, gente? Olha só. E aqui é um mapa que está mostrando os parques e as reservas ecológicas dentro da região metropolitana de São Paulo, tá vendo? A legenda aqui faltou, obviamente faltou título aqui, e aí a gente adivinha que seriam parques, né? Por causa da legenda. Mas se fosse só o mapa, sem essa legenda aqui, seria muito difícil da gente saber o que é que ele está tentando mostrar para a gente. Pessoal, o assunto é muito denso, exige uma certa reflexão, é muita informação para mastigar, então eu vou parar por aqui. Acho que é o suficiente. Para a próxima aula, eu quero que vocês tenham feito essas atividades do que eu propus ali. São 3 questões, uma delas a última pesquisa. Façam no caderno, copiem as questões, façam no caderno, batam foto e me enviem. Pode ser pelo e-mail ali, pode ser pelo Facebook ou pode ser pelo WhatsApp. Não precisa postar necessariamente no grupo, se você não tiver vontade, pode me mandar por PM. Lembrando que quando vocês mandam por PM, eu preciso que vocês informem nome, sala, tá bom? Por exemplo, essa aula é para o 9º ano, então me envia o seu nome e a sala, 9º B, tá bom? Olha as questões aqui. 1. Defina o que é cartografia. 2. O que um mapa político descreve? São respostas simples, tá vendo? E a terceira é uma pesquisa. Ó. Pesquise os seguintes tipos de projeção e anote as suas definições no caderno. Projeção cilíndrica, projeção azimutal e projeção cônica, que são as 3 que eu apresentei ali. E aí, a gente tem 3 tipos de projeção muito usados, ou que foram muito usados, muito estudados também, que eu gostaria que vocês pesquisassem e anotassem no caderno. São as projeções de Mercator, a projeção de Peters e a projeção de Robinson. Então, projeção de Mercator, projeção de Peters, sei lá, e projeção de Robinson. Tá ok? E aí a gente faz a correção no próximo vídeo, tá? E dá prosseguimento à aula de cartografia. Então, até logo, se cuidem, um abraço e bons estudos. Até mais, gente.